Está no ar o documento Jovem Pan e hoje a gente fala sobre a atividade de soldados mercenários na guerra entre Rússia e Ucrânia. Desde o início do conflito, muitos estrangeiros são contratados para reforçar os exércitos no combate, principalmente do lado de Putin. Uma empresa militar privada tem sido um importante braço das tropas russas durante o confronto. Cidades devastadas e milhares de civis e militares mortos e feridos. A vida nas trincheiras é marcada pelo clima de terror. Muitos estão aqui obrigados a guerrear enquanto grupos de mercenários de diversos lugares do mundo seguem suas próprias regras em missões, sem que sejam subordinados aos exércitos. A guerra movimenta um mercado de inteligência militar de segurança privada, voluntários e mercenários, dispostos a atuar em ambos os países em troca de dinheiro. Segundo analistas, o que se vê é a privatização da guerra. Imagens que entristecem o mundo inteiro. Ucrânia virou um país sombrio. A imagem é de destruição, dor e um silêncio que muitas vezes é interrompido por ataques violentos. Depois de um ano de guerra, o balanço é assustador. Dezenas de milhares de mortos, milhões de refugiados, deslocados internos e cidades bombardeadas. A cidade ucraniana de Bakhmut continua a ser palco de combates violentos. Quase 8.500 civis morreram e mais de 14 mil feridos na guerra da Ucrânia desde o início do conflito, de acordo com a estimativa publicada pelo Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU, que ainda afirma que os dados representam apenas a ponta do iceberg de um número de mortos que tende a ser maior. Não vai ser cedo o fim da guerra. Por quê? Porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia, eles acham que eles podem vencer no campo de batalha. Eles não precisam ir para a mesa de negociação. A Ucrânia vai fazer uma contraofensiva agora no verão e eles vão tentar retomar o máximo possível de territórios que os russos conquistaram desde fevereiro de 2022. Já os russos estão cavando trincheiras, estão fazendo casas-matas, aqueles chamados dentes de dragão, que são obstáculos antitanque. Para quê? Estão fazendo várias linhas de defesa para que a Ucrânia não consiga retomar esse território. Então, infelizmente, a gente vai ver muita batalha, a gente vai ver muito sangue ainda, antes dessas pessoas quererem ir para a mesa de negociação. E tem outra coisa também, já morreu muita gente, pelo menos para a população ucraniana, aceitar acabar com essa guerra perdendo território. Então, todas essas mortes, dezenas de milhares, elas seriam em vão se a Ucrânia simplesmente assinasse um acordo de paz abrindo mão do seu território. E já a Rússia tem um problema político. Eles falaram que era uma guerra existencial, que a etnia russa estava em perigo. Como que você desescala esse discurso agora? Não tem como, você tem que continuar lutando. Então, infelizmente, esses aí são indícios de que essa guerra não vai acabar por agora, ela deve durar ainda bastante tempo. Segundo a Noruega, quase 180 mil soldados russos foram mortos ou feridos. Do lado ucraniano, quase 100 mil militares. Outras fontes ocidentais citam 150 mil baixas de cada lado. Para atender os feridos, um Boeing 737 foi adaptado com equipamentos médicos. Esse soldado é um dos feridos. O oficial de 22 anos foi atingido por um projétil russo. Acompanhado pela namorada, ele é um dos 2.000 pacientes retirados da Ucrânia e levados para outros países da Europa desde o início do conflito. É a primeira vez que estou em um avião. Eu gostaria de viajar para a Dinamarca em circunstâncias normais, não para um hospital por causa de um ferimento.
Os voos são organizados pela Noruega em colaboração com a União Europeia. A tripulação é civil, mas os profissionais de saúde são militares. Nós temos respiradores no piso abaixo. Também temos seringas, antibióticos e oxigênio, ou seja, tudo para uma terapia intensiva. Esse avião é um pequeno hospital no ar. Na cabine está um veterano. No fim da Guerra Fria, ele era o piloto de caça que interceptava aviões soviéticos no Ártico. Com 60 anos, o norueguês se declara feliz por contribuir com uma boa causa. Eu não diria que é chato quando você transporta passageiros que vão aproveitar o sol no Mediterrâneo, mas é uma situação muito normal. Pilotar esse tipo de voo é muito mais desafiador do ponto de vista de toda a operação. É algo que traz humildade e eu me sinto muito orgulhoso. É um alívio transportar os pacientes para o aeroporto e ver que as equipes estão cuidando deles. Mas é difícil levar tantas pessoas nessas condições por tanto tempo. Vira algo pessoal. A cidade de Bucha, perto de Kiev, se tornou um símbolo dos horrores da ofensiva russa. O repórter de guerra Luiz Kawaguchi acompanhou de perto o conflito. A Rússia cometeu muitas atrocidades. Eu entrevistei pessoas que tiveram as suas casas invadidas, que os russos entraram para roubar. Mas também não foi só os russos, até tropas ucranianas fizeram furtos e roubos dentro de residências. Mas as tropas russas fizeram muito pior. Por quê? Porque elas assassinaram pessoas na rua simplesmente por não serem russos, por serem ucranianos. Teve muita questão de vingança. Muitos foram enterrados em valas comuns. Este ano, a cidade foi tomada por homenagens às vítimas do massacre. Minha esposa e eu estivemos aqui durante todo o mês de ocupação. Não saímos, testemunhamos todos os horrores. Todas as manhãs eles dirigiam veículos blindados de transporte pessoal, bem debaixo de nossas janelas, atirando, queimando as entradas das casas. A casa do meu pai, onde eu nasci, também foi queimada. Segundo moradores, há mais de 50 túmulos de soldados e de 450 civis baleados no cemitério. Um dos mais recentes na cidade é de um soldado de 29 anos. A mãe do jovem retornou da Alemanha, onde era refugiada, para enterrar o filho. Nós não sentimos mais nenhuma emoção. É apenas o abismo, o vazio. Estamos cansados da guerra. Não há palavras para descrever esse estado. Estamos cansadas, é difícil. Não há desejo de vingança, não há ódio. Quero paz agora. Nós só queremos ser deixados em paz. O cemitério de Bucha é o retrato da dura homenagem prestada por esta pequena cidade de 30 mil habitantes. Passamos por muito horror. Eu não sei como me sentir sobre isso hoje. Vai levar décadas para que isso seja apagado de nossa memória, infelizmente. Para que esqueçamos o que eles fizeram aqui naquele mês. Teve uma cidade pequena próximo da capital Kiev, chamada Bucha, e naquela cidade, grandes unidades da Rússia foram destruídas logo no começo da guerra, quando estavam passando por aquela cidade. Então, os russos foram lá se vingar, e se vingaram em quem eles encontraram pela frente, ou seja, a população civil. Eles fuzilaram pessoas nas ruas, invadiram casas e mataram pessoas que eles tinham a mínima suspeição de que poderiam ter ajudado os ucranianos, e depois jogaram essas centenas, milhares de pessoas em valas coletivas. Então, sim, aconteceram muitas atrocidades. Tem até o exército russo, ele não é homogêneo. Você tem diversas etnias lutando, então algumas são consideradas mais violentas, como, por exemplo, os Yaku,
Os Yakuts, eles ficam numa parte ali mais da Sibéria, eles foram, por não serem tão próximos, não terem tantos laços de sangue entre ucranianos e russos, que nem os russos étnicos mesmo, têm mais laços de sangue com os ucranianos, os Yakuts não tinham nenhuma ligação, então eles cometeram crimes muito mais graves ali no campo de batalha. Cerca de 700 quilômetros a leste, soldados mortos foram enterrados com as cores amarela e azul da Ucrânia. A cidade fica na bacia de mineração de Donbass, perto da linha de frente e de Bakhmut, que os russos tentam conquistar há meses. Enquanto familiares choram a morte de soldados que não tiveram escolha, muitos homens chegam nos países em guerra simplesmente pelo dinheiro. A vida é o que menos importa neste momento. As mortes causadas dentro de um exército necessariamente são veiculadas pela mídia. E nenhum país do mundo gosta de ver seus jovens chegando os corpos de seus jovens chegando em sacos e sendo enterrados. Isso gera aí uma questão complexa justamente para os governantes, que é explicar e justificar porque jovens estão dando a sua vida num conflito que não afeta diretamente, em muitos casos, o país. Quando se contratam mercenários, essa questão é mais ou menos ignorada, porque são pessoas que decidiram prestar este tipo de serviço e são contratadas globalmente para atuarem no sentido militar, sem necessariamente constituírem um exército de um país. Tão antigo quanto a guerra, os soldados em confrontos por todo o mundo saíram da ilegalidade para se tornar empresas. Os mercenários, portanto, exercem esta função importante de alguma forma fazerem com que governos não tenham aí de assumir o custo difícil e político de soldados mortos. Além disso, os mercenários, e esta é uma grande questão do direito internacional, eles não estão necessariamente obrigados, e este é um dos grandes desafios que a gente nota, a obedecer todas aquelas regras estabelecidas nas convenções de guerra, justamente porque são entes privados contratados e que não se previu aí ao longo da história criar mecanismos para impedir a atuação deles ou para fazer com que esta atuação não fosse necessariamente adstrita aos termos de tratados internacionais. Desde o começo da guerra existem os voluntários e também muitos que aceitam guerrear por benefícios. São chamados soldados mercenários. Essas duas situações são duas situações impróprias. A voluntária, porque eu disse, é a mesma coisa que eu resolvo, falo aqui, né, que eu vou para a guerra. Vou participar da guerra defendendo a Ucrânia ou participando da guerra em relação à Rússia. É uma atitude minha, individual, é uma liberdade que eu tenho de fazer da minha vida o que eu achar melhor que eu deva fazer, mas é claro que eu tenho deveres com o Estado, com o país que eu vivo, com as pessoas que eu vivo, com a sociedade, com a família e tudo mais, e tudo isso fica um pouco estranho. Antigamente nós chamávamos as pessoas de, e principalmente quando a questão de dinheiro, eram os mercenários. Ou seja, eu vou em troca de dinheiro. Não é correto porque eu vou matar outras pessoas. Eu vou para a guerra para matar. Ninguém utiliza a arma para jogar tiro para cima. A arma é para matar o outro. Não tem outro jeito. Não tem outra finalidade. Acho eu que alguns diriam, bom, é questão pessoal, é liberdade pessoal. Cada um faz da sua vida o que bem entende. Se eu vou voluntariamente para a guerra, eu posso ir voluntariamente para um abrigo, eu posso ir voluntariamente para viver uma religião, eu posso ir para uma ilha, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Só que as consequências dessa voluntariedade
são terríveis, porque tem consequências com outros seres humanos. Mas se é voluntário para defender o território da Ucrânia, você vai dizer, bom, ele está se voluntariando para fazer a defesa de alguém que está sendo atacado. Mas não é uma coisa comum. Se é voluntário para a Rússia, para atacar o território da Ucrânia, é também muito ruim, ou é pior ainda. Agora, ir para um lado ou para o outro, e mesmo para a Ucrânia, por troca de dinheiro, esse é um grande problema, né? Porque você vai para uma guerra, para um conflito, para matar outras pessoas, não tem outro sentido. Em meio a tantos homens, fica difícil descobrir o que fazem e quais são suas funções. Governos de diversos países contratam combatentes de elite em todo o mundo. Apesar de não haver uma responsabilização imediata do Estado brasileiro, o fato é que seus nacionais estão sendo cooptados para funcionarem, para agirem como verdadeiros mercenários a convite do governo ucraniano, através de convites aí de pagamentos de quantias que envolvem até $3 mil por mês para essas pessoas. De fato, além de colocar as vidas dessas pessoas em risco, há também o temor ou a sensível possibilidade de haver uma responsabilização imediata do Brasil em relação a essas pessoas. Porque, apesar deles estarem indo voluntariamente, caberá sempre ao Brasil a necessidade de proteção dos seus nacionais no exterior, exigindo, assim, do Itamaraty, um envolvimento, no caso dessas pessoas serem mortas em combate, ou pior ainda, dessas pessoas serem capturadas pelo outro Estado soberano, por exemplo, pela Rússia, e terem que ter o Brasil que participar de negociações para a devolução desses seus nacionais. Então, a participação de qualquer nacional brasileiro em qualquer conflito armado internacional gera uma sensível preocupação do Estado brasileiro, que não haverá a sua responsabilização imediata, porque não é um fato, não é um ato de Estado, não é um ato do Império do Estado brasileiro, mas sim há uma imediata responsabilidade do Brasil para a proteção dos seus nacionais no exterior. O governo ucraniano criou no ano passado um site de recrutamento de estrangeiros com formação militar para a Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia. O país não exigiu experiência prévia em combate e garantiu suporte total para os estrangeiros. Eu acho que os legionários que foram para a Ucrânia, eles foram muito importantes no início da guerra. Por quê? Principalmente mais por uma questão simbólica e uma questão prática. A simbólica porque mostrava um apoio internacional muito grande para a Ucrânia. A prática porque muitos deles combateram em exército de outros países e sabiam usar armas que os ucranianos não sabiam usar. Então eles funcionaram, muitos deles, como professores. Mas com o desenrolar da guerra, os ucranianos desenvolveram um processo de mobilização, ou seja, estruturas, procedimentos para mobilizar a sua própria população. Já as empresas de mercenários vêm expandindo na sua forma de atuar. Não são limitadas apenas a fornecer os mercenários de guerra. Elas também contam com serviços e funções específicas, como fornecimento de pilotos de bombardeio, apoio logístico e até treinamentos. Os mercenários, aqueles que são arregimentados fora dos grupos militares diretamente envolvidos, eles são arregimentados por vários grupos. Então você não tem somente alguns estados utilizando esse tipo de soldados. Mesmo grandes países, grandes potências, como os Estados Unidos, já recorreram a esses grupos. Por quê? Porque isso favorece uma necessidade imediata de soldados em determinado combate, em determinado campo de batalha. Então esses profissionais,
esses mercenários, eles aceitam contratos ou são contratados por grupos muito diversos. Eles não fazem parte diretamente daqueles que estão em conflito e trazem riscos também de, a qualquer momento, não seguirem aquilo que contrataram ou na linha que deveriam ter, né, cumprido todos os seus afazeres, tudo aquilo que está previsto na sua contratação. Em relação à OTAN, não que diretamente essa organização contrate esses grupos, né? Mas podem ter sim apoio, podem utilizar recursos da OTAN, já que a OTAN tem transferido recursos econômicos e armamentos para a Ucrânia para apoiá-la no conflito. Então, diretamente acho meio difícil, mas indiretamente a OTAN, ao providenciar esses recursos, pode também estar participando ao financiando a contratação desses mercenários. Militares dessas empresas clandestinas não são reconhecidos pelo direito internacional e passam a ser vistos como integrantes de uma força clandestina ou ação guerrilheira que atua às margens da lei. Para muitos analistas internacionais, a atuação de mercenários ela é condenável, ela é criticável, não é? Porque não envolve propriamente as partes relacionadas. Não é? Para outros, não haveria nenhuma irregularidade, já que são contratados para apoiar grupos militares. Não é? Mas eu acredito que sim, eles atrapalham a resolução de conflitos internacionais, porque eles se tornam mais um braço armado. Enquanto mais você tenha grupos envolvidos que tragam mais conflito, o que fazem com que o conflito se prolongue, as batalhas continuem, esses grupos, inclusive dos mercenários, infelizmente, eles colaboram para a guerra se prolongar, então não ajudam numa solução rápida para o conflito. Para analistas de guerra, a atuação desses grupos que agem sem regras e sem controle cometem crimes de guerra com mais frequência. Bom, mesmo que sejam policiais que tenham um excelente treinamento, o fato é que o treinamento que os policiais recebem para combate à criminalidade, para organizar investigações, para fazer combate à criminalidade dentro de cidades, não estão preparados para entrar num conflito armado, numa guerra. As regras são outras, inclusive o treinamento é completamente outro. Mesmo que se aproveite algum aspecto relacionado ao uso de armas, né, ao treinamento desse tipo, onde você tem um favorecimento desses grupos, o fato é que lidar num campo de batalha necessita de um treinamento completamente outro. E realmente me aflige, me deixa preocupado esse tipo de pessoa participando de um conflito e, repito, colocando sua vida em risco, colocando a de outros em risco e também fazendo com que a gente possa ter por parte dessas pessoas o descumprimento de regras e até mesmo prática de crimes internacionais que eles mesmos desconhecem. Conversamos com um jovem por telefone. Ele não quis se identificar, mas contou que por muito pouco não foi fazer parte de um grupo de mercenários muito conhecido. Sim, hoje eu estou no Brasil. Sou hoje militar da reserva do Exército Brasileiro. Recebi convite ano passado para fazer parte do Wagner Group, através de contatos que eu tenho de russos, e também diariamente eles divulgam uma lista com requisitos da empresa privada militar Wagner. Entre os soldados russos, um exército misterioso. O grupo Wagner está sob os holofotes por seu papel na guerra na Ucrânia. Ele foi fundado em 2014 e uma das suas primeiras missões conhecidas foi na península ucraniana da Crimeia. Mercenários com uniformes sem identificação ajudaram forças separatistas apoiadas pela Rússia a tomar a região. O grupo Wagner é um grupo de mercenários que nasceu, ele já era antes, mas ele cresceu por causa de 2014. O que aconteceu? Como a Rússia não podia apoiar o movimento separatista com um exército regular na Ucrânia, porque isso significa uma intervenção, e aí o seu país estaria vulnerável a todo tipo de sanção, porque
porque é o exército regular, que é o que acontece hoje com a Rússia. Então, o que eles fizeram? Eles mandaram mercenários, gente ou do exército, ou gente que ganha dinheiro para fazer guerra. Então, o grupo Wagner é um grupo de gente mercenária que faz guerra onde o governo russo não pode atuar diretamente. É um braço do exército. Tá? É isso. É um braço informal do exército. Eles prometem 250 mil e você vai brincar de guerra. Vai jogar bomba, vai matar ucraniano e você tá lutando contra fascista. Tá? Eles deixam bem claro, você tá lutando contra fascista. É isso. A empresa paramilitar privada, cujo dono é um aliado de Putin, passou a recrutar prisioneiros para lutarem na Ucrânia. O Wagner, ele não é legalizado. Então o governo russo não vai responder por nada do que o Wagner faz na guerra. Todos esses massacres que você viu de crime de guerra, a Rússia oficialmente não reconhece. No ano passado, Wagner, que cumpriu anos de prisão no período soviético, recrutou prisioneiros, prometendo aos detentos a eliminação de suas sentenças se sobrevivessem aos combates. A Ucrânia afirma que, durante a Batalha de Bakhmut, unidades de ex-detentos do grupo Wagner executaram ataques quase suicidas nas linhas de defesa e muitos deles morreram. O prisioneiro lá é o seguinte, eu tenho um colega que foi preso. Eu vou contar uma história, pode ser engraçada, mas na Rússia é proibido o conteúdo pornográfico. Você não pode fazer. E eu teve um colega que viu conteúdo pornográfico na internet e a polícia pegou o link dele. E aí a polícia foi na casa dele e falou, aqui tem conteúdo pornográfico. Aí ele falou, não. Aí olhou na casa dele, não tem nada. Não, mas você tá assistindo, aí tá passando o seu link para outros. Eu falei, não. Não, mas é que o programa que você usa passa. É aqueles programinha de... E ele foi preso. Ia tomar, acho que... Eu não me lembro quantos anos de cadeia. Ia tomar vários anos de cadeia. E aí ele, para sair da cadeia, ele admitiu a culpa e pegou condicional. Então, você pode ir preso para... Você vai para você para uma prisão assim, na Rússia é muito fácil. Né? E aí o que acontece? Você tomar condicional, o governo dá condicional para você. Entendeu? E você vai ficar lá muito tempo. E aí o governo simplesmente veio começar a falar para você. Falou, olha, eu te dou perdão se você lutar na guerra com esses mercenários por 6 meses. Né? E o pessoal que tá lá na Rússia, inclusive eu queria falar do Prigozhin, né? Que aqui vocês não vão entender, só entende os russos ou quem viveu bastante tempo lá. O Prigozhin, ele é uma espécie de Marcola no Brasil. Ele não é... Ele é um Marcola, tipo, ele foi um cara preso. O linguajar dele, o jeito que ele fala em russo, né? Tiveka Wagner, который будет вот так, это вот так. É como um criminoso falando. Ele fala como um criminoso. E o jeito que ele se comporta é de criminoso. Entendeu? Então, tipo a escória, desculpa falar assim, da sociedade russa, são esse grupo, o Wagner. E os brasileiros não tem, porque não fala russo, não sabe de nada. Estão se enfiando num buraco, literalmente. Mas o jovem começou a entender mais como funciona o grupo e desistiu de fazer parte dos soldados mercenários. O salário de 240 mil rublos equivale a 15 mil reais. Mas para estrangeiros que falam o básico do idioma russo, esse valor pode subir. Também deve ser maior de 22 anos. Não pode ter HIV e não pode ter ficha no próprio país. Em um vídeo que circula na internet desde setembro de 2022, Prigozhin é visto no pátio de uma prisão russa se dirigindo a uma multidão de condenados e prometendo que se eles servissem na Ucrânia por 6 meses, suas sentenças seriam comutadas.
O que está acontecendo no conflito da Rússia com a Ucrânia já ocorreu em outras batalhas, como a invasão russa ao Afeganistão, dos Estados Unidos ao Vietnã e assim por diante. Essa utilização por estes agentes de mercenários e de soldados e de armamentos provenientes destes países não é novidade. E nós estamos vendo isso se repetir no caso do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O líder do grupo paramilitar confirmou que quase 10 mil dos 50 mil prisioneiros recrutados nas prisões russas pela organização morreram na Ucrânia. Ele destacou que uma proporção semelhante de seus combatentes profissionais também perderam a vida em combate. Segundo Wagner, as perdas ucranianas foram maiores. Ele disse que teve 3 vezes menos mortes e cerca de 2 vezes menos feridos. Nosso entrevistado revela que muitos colegas que aceitaram o convite para guerrear em troca de dinheiro encontraram uma realidade diferente da ofertada pelo grupo mercenário. Este mês, o chefe do grupo confirmou o início da retirada de suas unidades da cidade ucraniana de Bakhmut e a transferência de suas posições para as tropas do exército russo. Estamos retirando unidades de Bakhmut. A maior parte das unidades estará se deslocando para os campos. Estamos entregando posições aos militares, munições, posições, tudo, inclusive comida. Ele disse ainda que 2 experientes combatentes permanecerão na cidade para apoiar o exército russo. Se os militares tiverem dificuldades, é claro que deixaremos aqui aqueles que desempenharam um papel importante na captura de Bakhmut. Esses são Bibier e Dolik. Então, assim que os militares estiverem passando por um momento difícil, eles irão bloquear o caminho do exército ucraniano. Soldados do grupo falaram como atuam na região de Bakhmut. A regra é manter os nossos caras parados no chão, porque uma vez que eles vão cair, eles vão ser derrubados de lá. Eles vão cair muitos quilômetros para trás, porque o chão aqui é bem plano. Então você não pode defender em um terreno plano, é muito difícil. Então você precisa pegar as alturas. As alturas mais próximas são muito distantes. O objetivo principal é mantê-lo até que tenhamos um movimento contraofensivo. Por mais que possamos ajudar os caras a manter a estrada, eles podem manter a cidade. E por mais que eles mantenham a cidade, eles podem manter essa lacuna e tirar tudo as pessoas neles. Porque se não mantivermos posições, eles cercarão nossos caras em Bakhmut e serão simplesmente mortos. Como já vimos vídeos de como eles cortaram as cabeças, não queremos isso. Precisamos fornecer a eles uma saída segura para mantê-los vivos. Há muitos civis e carros, muitos carros sendo destruídos diariamente. Você deve entender que eles são apenas consumíveis. O pior é que nossos caras também estão morrendo com esses carros. Há muitos veículos destruídos, porque se ele frear e parar, só no caminho e pronto. É só um cemitério de veículos. Léo resolveu lutar pela Ucrânia. Ele vai receber pagamento em dinheiro pelos meses que ficará em meio ao fogo cruzado. É um sonho que eu sempre tive, desde criança, sempre quis ir para a guerra, né? É algo que você tá dentro de você, não tem como você explicar. E eu falei para ela, é por um bom motivo. E eu fiz uma promessa para ela que eu vou voltar, né? Se Deus quiser, eu vou voltar.
Eu vi vários brasileiros que estavam indo para lá, entrei em contato com alguns, né? Conversei com eles, e eles foram me passando as instruções, o caminho que eu tinha que seguir, tudo mais, e eu acabei indo, né? Comprando a passagem e falei, agora eu vou. Todos da família foram contra, mas ele está certo de realizar esse sonho de defender a Ucrânia. No começo todo mundo ficou bravo comigo, falou que eu tava maluco, que isso não era jeito de seguir sonho, que não sei o quê, que a vida é só uma. Mas eu acabei falando, né? É uma coisa que eu sempre quis pra mim e eu vou ir. Vocês querendo ou não, né? Foi o que eu disse pra eles. E agora já aceitaram, já estão falando que Deus me abençoe e que eu volte, né? O jovem tem contato com soldados mercenários, que está no combate. Ele já foi alertado sobre a real situação. Eles falaram pra mim que tá uma situação tensa, tá complicado, que os russos mandam artilharia neles direto, né? Que é pra mim pensar bem, mas eu falei, é isso que eu quero, e eles falaram, se é isso que você quer, então vem. É uma coisa que você tem que se pensar bem, você acaba ficando com o psicológico abalado, mas eu falei pra eles, é meu sonho, eu vou seguir meu sonho, e eu fiz a promessa pra minha esposa que eu vou voltar, né? Tem informação que os brasileiros que estão operando lá, estão operando pela Legião Internacional Ucraniana. Essa é a informação que eu tenho. Os meus amigos que estão lá estão na Legião Internacional Ucraniana. Há pessoas que foram para a Bielorrússia, há pessoas brasileiras que estão a operar pelo Wagner Group, que sim é uma milícia. O Wagner Group é uma milícia. Eu vejo que é a opção do cara, entendeu? Ele tá do lado errado, mas é a opção dele. Ele escolheu aquilo lá. Então eu não vou criticar ele, porque ele fez a opção dele e ir lá no Wagner Group lá. Os caras estão jogados, os caras não tem munição, né? Tanto que eles pegaram e bateram em retirada, estão saindo de lá. Léo diz que vai integrar um pelotão de brasileiros, mas não falou quem o contratou. Não, por causa que o pelotão que eu quero integrar lá é junto com os brasileiros, né? É uma pessoa mais fechada lá. O brasileiro se entende com o brasileiro, essa é a real. Tá tudo preparado, já fiz um planejamento antes, né? Antes de eu começar a pensar, eu fiz um planejamento tanto técnico quanto financeiro. Então, eu espero encontrar, né, as pessoas que estejam lá, dizer assim, no geral mesmo, são pessoas de, como eu posso dizer para vocês, a classe mais baixa, né? Porque as pessoas de classe média tudo fugiram. Então são pessoas carentes, pessoas que estão necessitando de apoio ali, né? Pessoas que não têm para onde ir. Vou falar para eles que vai dar tudo certo, né? Que eu vou voltar e a gente vai se reunir, vai comer um churrasco, vai curtir, contar boas histórias. Eu acho que a gente talvez não seja melhor usar a palavra mercenários, porque tem muita gente que vai lá por ideologia, vai defender a liberdade, vai defender a democracia, e não vai só por dinheiro. A gente tem de tudo. Então eu prefiro falar em legionários. E você tem de tudo isso. Tem gente que vai lá achando que vai ganhar um pagamento, o que na prática dificilmente se realiza. Você tem um pagamento que vale o perigo que ele foi lá. Às vezes a Ucrânia suspende pagamentos durante muitos meses, você não recebe o que foi combinado. Isso acontece muito. E tem as pessoas que estão lá por uma ideologia. Eles estão lá porque aquele país foi invadido e eles precisam de ajuda de pessoas de outros países, de pessoas que tenham experiência de combate. Tem gente que está lá para defender a liberdade, tem gente que está lá para defender a democracia. Então eu não chamaria esses de mercenários. Mas tem de tudo, tem o cara que está lá também para fazer o canal do YouTube dele bombar. Esses aí eu não acho que não seja a melhor forma de você fazer publicidade sobre você mesmo. Aí é melhor ficar no Brasil. Mas quem está lá para defender a liberdade, quem está lá para defender um povo, eu acho que está certo e tem que ir mesmo. Mercenários se unem a tropas da Ucrânia e da Rússia com salários de até $2.000 por dia. A guerra é uma catástrofe para quem respira o combate. Quem sobrevive aos ataques enfrenta a escassez de comida, água e lida diariamente com a morte. Mas muita gente encara o conflito como uma oportunidade.
Enquanto o fim não chega, a guerra contabiliza mais um capítulo de terror. As defesas aéreas ucranianas destruíram 29 dos 31 drones fabricados no Irã e lançados em Kiev pela Rússia. O ataque mortal atingiu um bloco de apartamentos. Vítimas se consolam depois de serem forçadas a deixarem o local, que agora está em ruínas. Um morador disse que o ataque matou pelo menos uma pessoa e feriu várias outras. Este homem estava com a família quando ouviu a explosão. Moro no 17º andar. Estava no corredor com minha esposa e filho. Aí começaram as explosões. Estávamos atrás de 2 paredes, conforme as regras, o que é mais seguro. Ouvimos o barulho do motor se aproximando, bem próximo. Fiquei surpreso. Eles, a defesa aérea ucraniana. Geralmente tem tempo para derrubá-los. Então, houve uma forte explosão que derrubou as janelas e portas. A mulher conta que por muito pouco o pior não aconteceu. Eu estava com uma criança na despensa. Meu marido estava na sala. Ouvimos que um drone de ataque de fabricação iraniana estava voando muito perto e meu marido correu para a nossa despensa. Ele foi arremessado por uma onda de choque explosiva. Pensamos que as janelas estavam quebradas. Ouvimos como o vidro estava caindo em todos os lugares. Acordamos com a explosão e olhando pelas janelas e dava para ver como os fragmentos das paredes estavam caindo. Desde o início não ficou claro o que estava acontecendo. Mas quando começaram a evacuar, viram que tudo estava coberto, com detritos das paredes. Infelizmente, virou rotina na vida dessas pessoas conviver com o medo de morrer. Esses ataques maciços ocorrem todas as noites. A sirene de ataque aéreo não pode ser ignorada agora. O presidente ucraniano falou sobre os ataques. Nosso país sofreu um dos maiores ataques russos de drones de uma vez só. Quase todos eles foram abatidos. Quase. Infelizmente, houve ataques na região de Zitomir. Vamos fazer de tudo para ajudar a restaurar o que foi danificado. Durante esse ataque terrorista, o ataque mais poderoso foi dirigido contra a região de Kiev. 36 drones foram abatidos na cidade de Kiev e na região de Kiev. É assim que a Rússia celebra o dia da nossa antiga Kiev. E a capital russa foi alvo de um raro ataque de drone que causou danos menores a edifícios e sem vítimas, disse um porta-voz do Comitê Investigativo Russo. Investigadores do comitê estão analisando a queda de um drone dos prédios em Moscou. Vários prédios em Moscou sofreram pequenos danos como resultado de um acidente de drone, de acordo com relatórios preliminares. Não há vítimas. Serviços de emergência da cidade, investigadores criminais e especialistas do Departamento Principal de Investigação do Comitê Investigativo Russo em Moscou estão trabalhando no local do acidente. Famílias se abraçam na esperança de que um dia o pesadelo acabe. Sem ter onde ficar, residentes de Kiev procuram abrigo em estação de metrô, enquanto explosões ecoam pela cidade. O local está lotado. As pessoas tentam se comunicar com familiares. Um ajuda o outro aqui. E a cena não para se repetir há mais de um ano. Desse conflito, ela é uma incógnita. No início do conflito, havia essa sensação de que tudo seria
rapidamente solucionado. Mais de um ano, quase 2 anos após o início dos conflitos, nós não vemos uma solução fácil e nem uma solução próxima, muito pelo contrário. Nós temos sim um agravamento das tensões multilateralmente em toda a Europa, coisa que nós não víamos desde o final da Segunda Guerra Mundial e nem mesmo com o maior período de tensão após a Segunda Guerra Mundial, que foi a crise dos mísseis entre os Estados Unidos e a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. De fato, esse conflito não aparenta ter uma solução próxima e pior, ainda mais tensão na região e a maior tensão ainda entre os principais players, que são os Estados Unidos, Rússia e China, podendo desbordar essa tensão, inclusive para outros eixos, para outros polos, como a questão de Taiwan e China. Realmente é um momento de maior tensão na política, na geopolítica mundial, após a Segunda Guerra Mundial, isso que nós estamos vivendo hoje nesse conflito da Rússia e da Ucrânia, envolvendo importantíssimos agentes da geopolítica mundial. Enquanto a guerra não termina, muitas vidas se perdem e muitos buscam o conflito para mudar de vida. Parece inaceitável, mas é o outro lado da guerra. O militar que não quis mostrar o rosto queria estar no combate em troca de dinheiro, mas percebeu que estava sendo enganado, inclusive por uma mulher. Mas com os conselhos e com as notícias e até mesmo com a experiência que eu tive com a relação com uma mulher russa, que ela fala português e já esteve no Brasil, acabei descobrindo através de diversos meios que ambos os lados, a Ucrânia e a Rússia, utilizam de espiões e iscas para pegar estrangeiros. Até recentemente, um mercenário da França caiu em uma emboscada feita por uma mulher ucraniana. Então as pessoas devem tomar cuidado. Ele fala ainda sobre outros crimes que acontecem com soldados que chegam nos países de guerra. Pesquisem o histórico da pessoa, procurem pessoas próximas para não cair em golpes, ou sequestro, ou tráfico de órgãos, ou assassinato. Tem muitas coisas acontecendo que não são informadas. Aliciamento é quando você abusa de uma pessoa que não tem capacidade de se defender, né? Então, o brasileiro que está indo para lá não sabe o que está acontecendo. Então, ele não tem capacidade de julgar realmente, tá? Se ele tiver dotado das informações que eu estou dizendo e ainda assim dizer, não, eu quero ir, tudo bem. E várias pessoas ainda, mesmo com tantas informações perigosas, vão em busca de holofotes. Se exibem nas redes sociais com armas e revelam as acomodações que vivem. A categoria dos blogueiros militares chama atenção. Milhares de soldados participam de grupos mercenários. Na web, todo mundo pode acompanhar o dia a dia desses influenciadores. Mas há outra vertente, a de homens que estão ali defendendo o país e atualizando o povo sobre o conflito. No momento em que a Operação Militar Especial começou, todas as nossas estruturas de poder, informações e instituições de apoio psicológico estavam um caos, porque o início da operação foi um grande teste de colisão para todo o sistema. Mikhail, que é fundador de uma conta do Telegram, conta que a intenção é usar a internet como arma de informação. Nós, como voluntários na frente da informação, conseguimos consertar as coisas graças à nossa paixão, pegando, como disse uma pessoa, a arma da informação e nos engajando na defesa da informação do país, tornando-nos uma espécie de escudo da informação. Na minha opinião,
Os heróis maiores são aqueles que agora estão na linha de frente, transmitindo verdade contundente. Esses são os heróis. Eu, junto com minha equipe, tenho uma função informativa para ajudar, inclusive no nosso estado, a superar a informação vácuo e provavelmente alguma desconfiança da mídia russa e fontes russas de informação. Este jornalista de guerra fala que esse tipo de divulgação nas redes sociais ajuda a encontrar heróis e esclarece muitos assuntos ligados ao conflito. Se nós, na vida pacífica, procuramos heróis, procuramos figuras emocionais centrais para os nossos relatórios. Aqui, eles estão bem aqui. Um homem morre ou mata alguém, ou tem medo de ser morto. Ele ressalta ainda como é difícil a vida na trincheira. Nós, jornalistas, estamos sempre carregados de emoções, mas isso é ruim para o repórter. E não acreditem em que diz que as zonas de conflito são o ambiente mais difícil de se trabalhar. Você pode morrer lá, sim, mas trabalhar lá é assim. As emoções estão bem ali. São como fios expostos saindo de cada parede. Não sou um soldado em uma guerra de informação. Um soldado em uma guerra de informação se permite muitas coisas que um repórter não pode. Devemos sempre permanecer dentro dos limites da realidade e da verdade. Verdade que Luiz Kawaguchi revela ser cruel e temerosa. A guerra não é para amadores. A guerra não é para amadores. Ocorreram muitos episódios em que eu fiz algumas entrevistas que tinha gente que achava que era a mesma coisa que jogar videogame. Então ia lá para ser herói. E a guerra não tem nada a ver com filme, a guerra não tem nada a ver com videogame, a guerra não tem nada a ver com torcida de futebol. Então, muita gente chegou para participar da Legião. E nos primeiros ataques que a Legião tinha que fazer, as pessoas jogavam as armas no chão e corriam, iam embora. Então, algumas unidades, algumas companhias, mais de 50% dos legionários, no primeiro confronto, aí eles iam embora, iam correndo. Muita gente se inscreveu, chegou lá e quando viu que aquilo era uma guerra de verdade, não era videogame, voltou correndo para casa. Alex não correu para casa porque mora na Ucrânia. O brasileiro está na linha de frente do combate que não cessa. De fevereiro do ano passado para cá, a vida de todo mundo aqui realmente vem sendo difícil, né? Ou seja, a gente vem passando aqui por várias provações, entendeu? Exemplos, a Rússia tentou destruir toda a infraestrutura da Ucrânia no inverno, ou seja, tentou destruir o sistema elétrico, tentou destruir o sistema de água, tentou destruir o sistema de internet, jogando a população aqui no frio, jogando a população no escuro, né? Eu moro num prédio onde tem mais de 20 andares e o que me cortava o coração muitas vezes é ver idosos de 80 anos de idade tendo que subir 10, 15 andares, até mais, porque não tinha elevador, e muitas vezes subir no escuro, né? As pessoas ficarem sem água, né? Sem eletricidade durante dias. Então essa foi uma das coisas mais difíceis que a gente passou por aqui, mas a gente está vencendo essa, né? Ou seja, tudo que eles tentaram fazer, jogar a Ucrânia no frio, jogar a Ucrânia no medo, causar o pânico entre as pessoas aqui, vem acontecendo o efeito contrário. As pessoas vêm ficando cada vez mais unidas e sabendo que o inimigo realmente é o Putin e é a Rússia. O combatente fala para nossa equipe como tem feito para enfrentar o medo e os traumas da guerra. Para falar a verdade, quem está nesse tipo de situação, muitas vezes é bom não pensar. Isso vai de indivíduo para indivíduo, né? Eu, por exemplo, eu desligo, eu me coloco em off completamente e esqueço que eu estou numa situação daquela para tentar relaxar o máximo possível para justamente fazer o bom trabalho. O que significa fazer o bom trabalho?
fazer a minha missão ali sem medo, fazer a minha missão sem estar pensando muito, de repente, que o inimigo pode estar ali do outro lado e algo pode acontecer com a gente. Ou seja, é se concentrar, focar 100% ali na sua missão, fazer o seu trabalho bem feito e falar a verdade para você, cara. Depois de um certo tempo, na linha de frente, você acaba acostumando com barulho, acostumando com artilharia, com metralhadora, com bomba, com todas essas coisas. No começo, realmente, é muito difícil, mas depois de um certo tempo, você acaba se acostumando com isso. Não são todas as pessoas que conseguem se acostumar, é claro, mas tem que ter o estômago forte para esse tipo de coisa. Alguns não têm nem preparo militar e procuram exibicionismo e dinheiro, quando não usam os canais online para desinformação. Esses canais, eu vi inclusive um cidadão que tem um canal aí no YouTube desinformando. Olha, 90% dos canais que falam sobre geopolítica no Brasil, que falam sobre guerra, sobre militarismo no Brasil, simplesmente são canais de desinformação. Não levam nenhum conteúdo que vale a pena, nenhum conteúdo que presta. Em primeiro lugar, esse pessoal tira informação de Nárnia, deve ser, pegam a informação não sei da onde e ficam propagando esse monte de desinformação aí no Brasil. A guerra é para os fortes e preparados. O brasileiro que ele for lutar na Ucrânia, ele tem que fazer parte das Forças Armadas ucranianas. Ele até pode entrar pela legião, mas ele tem que passar por um treinamento, ele tem que assinar uma caderneta militar, ele tem que assinar um contrato, ele tem que ser recrutado para uma unidade militar ucraniana. Se ele estiver lutando dentro de uma unidade militar ucraniana, ele não, em tese, ele não pode ser acusado de ser mercenário, que seria aí um criminoso de guerra. Então ele não pode ser responsabilizado, por exemplo, por matar um soldado russo. Ele não pode responder por isso legalmente. Agora, se ele matar um civil, se ele matar um soldado russo que já tenha se rendido, e isso for provado, aí sim ele pode responder por crimes de guerra. Agora, na troca de tiros, no combate normal, se ele tiver vinculado a uma tropa ucraniana, vinculado formalmente, e matar um russo durante essa troca de tiros, ele não vai ser responsabilizado criminalmente por causa disso. Essa é a lei de guerra. O vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia declarou as condições para o fim da guerra com a Ucrânia. Segundo a autoridade, a Ucrânia deve renunciar à sua adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e recusar o ingresso na União Europeia. Outra condição para alcançar a paz, de acordo com o vice-ministro, é adotar a posição de Estado neutro. Mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia será derrotada da mesma maneira que o nazismo em 1945. Старе зло, яке сучасна Росія повертає, буде розбито. Todo o velho mal que a Rússia moderna traz de volta será vencido, assim como o nazismo foi derrotado. Em oposição aos nossos ideais, este inimigo voltou a mirar na agressão e anexação, ocupação e deportação, assassinato em massa e tortura, bombardeando cidades e queimando aldeias. Nossa vitória será a resposta para tudo isso. Сіл. На все це буде відповіддю наша перемога. Enquanto isso, corpos se espalham pelas cidades, moradias em ruínas, solidariedade que vem de todo mundo e oportunistas que chegam muitas vezes para mudar as regras do jogo. E o documento Jovem Pan fica por aqui. Você pode rever o conteúdo no canal do YouTube da Jovem Pan e na plataforma digital Panflix. Para você, um ótimo final de semana e até a próxima. Realização Jovem Pan News.